Boa noite, pessoal, tudo bem? Aqui é o Dr. Alain Machado Dutra, médico urologista, trabalho com medicina funcional integrativa de estilo de vida. O assunto de hoje é muito importante, vai ser o resumo do livro do neurocientista e neurologista clínico americano Dale Bredesen, um livro que ainda não foi traduzido para o português, que é The End of Alzheimer's. Em inglês é esse título, em português provavelmente o título vai ser O Fim do Alzheimer. Esse livro não foi traduzido ainda para o português, mas já foi ou está sendo traduzido para o espanhol. Então, para quem tem interesse em ler esse livro em espanhol, ele vai ser lançado provavelmente no meio do ano pela Amazon.com. Então, para quem não me conhece, eu sou médico da medicina funcional integrativa de estilo de vida, sou médico formado há 20 anos e tenho a especialidade de urologia. Então, esse é o assunto de hoje. Acompanhe meu conteúdo, são posts e vídeos na minha página do Facebook, que estão em facebook.com/Dr. Alain Dutra e também no meu site alainuro.com. Todos os domingos às 7 horas da noite, às vezes às 7h30 da noite, tem aula ao vivo nova na minha página do Facebook. Este é o link onde você encontra todas as minhas lives anteriores, alainuro.com/lives. Lá você vai encontrar mais de 115 lives anteriores com vários assuntos em saúde. Também tem meu canal no YouTube, que é o alainuro.com/canal. Lá você vai ter acesso a todos os meus vídeos também que estão no meu canal no YouTube. Para quem precisa ser atendido por um médico da linha funcional integrativa, tem a opção de passar comigo em Santo André, na Grande São Paulo, na Avenida Industrial 780, Clínica HRI, na sala 2401 12 13 14. O telefone está na tela, é o 11 4902 2038. E temos o WhatsApp, que é o 11 97 130 13 12. Também estou atendendo na cidade de São Paulo, na Clínica Alfa, que fica na Avenida Rebouças 3377, às terças-feiras à tarde. E também vou divulgar o endereço de uma outra clínica em São Paulo que eu vou atender, que fica no Itaim Bibi. Em breve estarei divulgando essa clínica do Itaim Bibi. Então, 3 endereços. Um em Santo André, na minha clínica, que é a Clínica HRI, que é de minha propriedade, doutora Ana Paula Rodrigues. Em São Paulo, na Avenida Rebouças 3377, na Clínica Alfa, e também um próximo endereço em Itaim Bibi que eu estarei divulgando em breve. Para quem quer conhecer outros médicos que trabalham na linha funcional integrativa no Brasil inteiro, basta seguir esse link, alainuro.com/indicações, e conheça a promoção 30 minutos de consultoria online gratuita. Você vai ter direito de ficar 30 minutos comigo em uma consultoria ao vivo online. Para concorrer, basta responder um questionário que está neste link, alainuro.com/formulário, e as pessoas que estiverem concorrendo, basta responder esse questionário curto de 4 perguntas, para eu saber qual é a duração ideal dos meus vídeos no YouTube. Vai ser necessário deixar os dados de telefone e de e-mail. É muito importante eu dar para vocês essa informação. O Conselho Federal de Medicina paga profissionais para vasculhar redes sociais em busca de médicos que estejam praticando atos que essa entidade julga de desacordo com seus princípios. Portanto, não divulgo doses porque pode ser entendido como consulta online ou incentivo à automedicação. Então vou falar aqui de medicamentos, de nutracêuticos, vou falar de substâncias em geral. Eu não vou divulgar doses por essas razões aqui explicadas. E também não me responsabilizo por respostas a perguntas sobre doses que forem respondidas por outras pessoas, sejam internautas comuns, sejam profissionais da área de saúde. Eu só vou fazer uma função de curar essas perguntas, ou seja, vou verificar se as perguntas e as respostas forem meio absurdas, eu vou pagar. Se não, eu vou manter as perguntas e as respostas lá. Porém, eu não respondo pergunta de doses. Para vocês entenderem qual é o tamanho do problema da doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer tem crescido no mundo inteiro nos últimos anos, tem se tornado um desafio muito grande. Foram décadas de pesquisas com resultados muito pequenos em termos de avanço de remédios. Para vocês terem uma ideia, os remédios que são considerados relativamente eficazes, a última medicação que foi lançada, que tinha algum efeito um pouco melhor, já tem mais de 15 anos que foi lançada. Então, nos últimos anos, nenhuma droga realmente muito promissora surgiu. Os melhores neurocientistas, os melhores pesquisadores do mundo estão gastando bilhões de dólares e mesmo assim não está sendo suficiente todo esse investimento para o tratamento do Alzheimer.
E essa doença ela é pior do que o câncer de uma certa forma, porque o câncer, a gente sabe de vários casos de pessoas que foram curadas de câncer, tem vários casos de câncer curável, porém o Alzheimer ele evolui lentamente para um desfecho muito cruel para a família e para o próprio portador, ou seja, ela é pior do que fatal, ela rouba a consciência da pessoa aos poucos e desestrutura famílias inteiras que ficam arrasadas com a doença. E a pessoa que é portadora do Alzheimer, aos poucos vai definhando. Então, nas pesquisas sempre foi dado muita ênfase à proteína beta-amiloide, que acumula-se nos cérebros da maioria dos portadores da doença de Alzheimer. Vários estudos sugerem que a beta-amiloide seria a causa da doença de Alzheimer. Então, tentaram desenvolver várias drogas para tirar a beta-amiloide do cérebro dos portadores dessa doença. Porém, a realidade dura é outra. Infelizmente, as drogas que foram desenvolvidas para combater a formação de beta-amiloide não interferiram na evolução da doença. Então, todas as drogas que nós temos, a mantadina, a donepezila, por exemplo, essas drogas elas só retardam a evolução do Alzheimer. Infelizmente, nenhuma das drogas desenvolvidas até hoje pôde curar a doença. A memantina e o donezepil, então, não interferem na história natural da doença e somente retardam a sua evolução. Então, essas são drogas que foram desenvolvidas há mais de 15 anos atrás. Infelizmente, nos últimos 15 anos não teve nenhuma droga nova que tenha tido um efeito realmente impactante na doença. A primeira descoberta relevante em décadas foi a partir do estudo de culturas de tecido neuronal de ratos e seres humanos em laboratório. Fizeram culturas em placa de Petri, né, placa de vidro. Inicialmente foram feitas com células tumorais, né, que eram imortais, e depois passaram a se fazer os estudos com tecido neuronal de células-tronco. Então, a partir desses estudos foram identificados que existiam 3 tipos diferentes de doença de Alzheimer, que não se sabia isso antes, acreditava-se que Alzheimer era uma doença só. Hoje nós sabemos que são 3 doenças distintas com os mesmos sintomas. Tem uma forma da doença que a predominância é inflamação e infecção, tanto inflamação não infecciosa como inflamação infecciosa. Existe uma forma da doença em que existe falta de nutrientes, falta de hormônios e outras substâncias tróficas para o cérebro, em modo geral. E existe uma outra forma, que é o tipo 3, que está mais relacionado a tóxicos ambientais. Eu vou falar um pouco mais dessas 3 formas da doença logo adiante. O verdadeiro papel do beta-amiloide. Então, acreditava-se antigamente que o beta-amiloide era a proteína, o conjunto de proteínas que acumulavam no cérebro do doente com Alzheimer. E esse acúmulo, esse emaranhado de proteínas acumulado no cérebro desses doentes é que provocavam a doença em si. Porém, com os estudos foi identificado que o beta-amiloide é um mecanismo de defesa do cérebro, tá? Que, entre aspas, dá um pane, dá um tilt, após muitos anos que o cérebro recebe uma série de insultos, uma série de agravamentos, que eu vou explicar logo mais quais são esses agravamentos, entre eles a dieta inflamatória, a falta de atividade física, estresse em excesso, falta de sono, infecções, tanto aparentes quanto não aparentes. Existem algumas infecções que são muito difíceis de diagnosticar, como por exemplo a doença de Lyme, e vários tóxicos ambientais que nós temos em contato, metais tóxicos, metais pesados, né, entre vários outros derivados da indústria do plástico, que vão danificando o cérebro ao longo de vários anos e que tem se identificado que essas substâncias maléficas estão relacionadas à doença de Alzheimer. Então, quais são os sintomas que acometem a maioria das pessoas com Alzheimer no início? Dificuldade de reconhecer e lembrar de rostos, queda de claridade mental. Ela descreve que começa a ter um fog mental, como se fosse uma neblina na mente dela, ela tem dificuldade de raciocinar, ela tem desinteresse na leitura, passa a ter dificuldade de seguir conversas elaboradas, pessoas tendo umas conversas mais sofisticadas, ou filmes em cujo enredo seja complexo, essa pessoa fica com dificuldade de seguir, dificuldade de lembrar o que foi dito ou lido, um vocabulário vai se reduzindo, a pessoa às vezes usava palavras mais complexas e aos poucos ela vai reduzindo esse vocabulário, tendência em misturar palavras, trocar palavras
que antes ela não fazia, uma ansiedade, ela começa a ficar insegura na hora de dirigir e navegar, porque ela começa a se perder com muita facilidade, até lugares que ela está acostumada a frequentar, ela passa a ter dificuldade. Dificuldade de lembrar tarefas do dia a dia, coisas corriqueiras, um sono atrapalhado, um sono conturbado, uma agitação mental à noite, um sono de má qualidade. Ela passa a observar que o café perde a propriedade de causar aumento de energia, que o café passa a não ter aquele efeito de boost de energia, passa também a ter dificuldades em falar línguas estrangeiras que ela anteriormente ela dominava. Então, pessoal, como é que faz para, entre aspas, ganhar um Alzheimer? Então, esses estudos que foram feitos pela equipe do Dale Bredesen, entre vários outros neurocientistas, eles perceberam que vários fatores inflamatórios, vários fatores ambientais, além de fatores genéticos, nós vamos falar logo mais, tem interferência na mente da pessoa e que ao longo de muitos anos de danos cerebrais contínuos, através desses hábitos ruins, a pessoa vai desenvolver uma doença de Alzheimer. Então, se você quer ganhar, entre aspas, um Alzheimer, basta comer e beber alimentos açucarados, industrializados, ficar gordo e sedentário, não fazer atividade física, comer bastante glúten, que é uma proteína inflamatória que eu já falei em várias lives anteriores, que realmente não faz bem. Não adianta a gente ficar achando que o pãozinho é inocente, porque não é. Leite, iogurte, queijo, qualquer derivado lácteo, fast food, comida rápida, comida de lanchonete principalmente, fumar, ficar estressado o tempo todo, né, como a maioria das pessoas agora está ficando, não dormir direito. Hoje em dia parece que as pessoas se sentem culpadas de dormir, porque o trabalho exige um desempenho, exige que você fique acordado até tarde da noite fazendo relatórios, etc. E excesso do predomínio da proteína inflamatória e do ômega 6. Nós temos três tipos de gorduras fundamentais que nós não conseguimos produzir no nosso organismo, só que nós temos oferta excessiva de ômega 6 e temos falta relativa de ômega 3. Então falta ácido docosahexaenoico, falta o ácido linolênico e falta também o eicosapentaenoico, então DHA, EPA e também o linolênico. Então é importante você começar a comer mais ômega 3 de suplementação ou de peixe. O problema é que o peixe também muitas vezes está contaminado com mercúrio. É uma outra coisa que nós vamos mencionar nessa live. Então, como evitar o Alzheimer? Já falamos como ganhar o Alzheimer, agora nós vamos falar como evitar o Alzheimer. Alimentar-se primariamente de alimentos orgânicos, né? Buscar um fornecedor, um feirante na sua região que trabalhe com alimentos orgânicos. Atividade física regular, 5 vezes por semana seria o top. Uma boa higiene oral, porque nós cada vez mais estamos percebendo que focos orais, seja um canal maltratado, ou seja, um dente que está em más condições, uma gengiva ruim, às vezes um amálgama dentário de mercúrio, tudo isso tem relação com Alzheimer, tá? Se você tem um foco de infecção dentária, você pode ter várias infecções à distância no corpo, pode ter infecção na próstata, pode ter infecção no cérebro. E os focos de amálgama, né, os amálgamas dentários antigos com mercúrio, o mercúrio é metal pesado, que também está relacionado ao desenvolvimento do Alzheimer. Cortar o glúten, o leite derivado da sua alimentação, usar alguns nutracêuticos que nós vamos mencionar logo em diante. Fazer uma adequada higiene do sono. O que significa isso? O horário do sono é sagrado. Esse horário você precisa estar tranquilo, sem estímulo visual, uns 40 minutos antes de dormir, apagar todas as telas, apagar Facebook, apagar a rede social, desligar a tela de telefone, desligar a tela de computador, desligar a tela de televisão, ficar num ambiente silencioso, tranquilo, escuro. Se você tiver dificuldade de dormir, você pode ligar uma luz pequena, um abajur e ler um livro no papel mesmo para estimular o seu sono. Mas a importância é criar esse ritual antes de dormir. Pode ser um ritual de se tomar um banho morno, você tomar um chá calmante, controlar adequadamente o seu estresse, porque o estresse hoje em dia é uma grande epidemia e pessoas cronicamente estressadas vão ter disfunção do eixo HPA, que é o eixo hipófise pituitária adrenal, ou você vai ter excesso de cortisol, ou você vai ter falta de cortisol, e isso no longo prazo vai afetar sua memória. O cortisol em excesso ele vai acabando com o seu hipocampo, que é uma área do seu cérebro que está relacionada à memória,
E a falta de cortisol também leva a uma série de problemas na tireoide, leva a hipotireoidismo tipo 2, você vai ter problemas também para armazenar novas memórias. Terapias mente e corpo, você fazer, por exemplo, o Lian Kun, o Tai Chi Chuan, o Qigong, um yoga, uma meditação transcendental, um mindfulness, até mesmo uma terapia simples de você fazer uma respirar fundo, pelo menos umas 5 vezes por dia, para você reconectar o seu cérebro, deixar o seu cérebro mais tranquilo. Remover metais tóxicos da sua alimentação. Muitas vezes é difícil de fazer, às vezes você não sabe de onde é que está vindo os metais tóxicos, mas é importante você pelo menos uma vez na vida fazer um exame de mineralograma ou salivar, ou no sangue, ou ainda capilar, ou fazer a relação do capilar com da urina. Tá? Se você for fazer de urina ou de sangue, tem que fazer primeiro uma prova de usar um quelante oral para você tirar o metal tóxico do tecido, para ele ficar disponível no sangue, do sangue para a urina, para você poder captar os metais tóxicos que possam estar te contaminando. Infelizmente os convênios não cobrem esses exames, que é um absurdo. Otimizar os níveis da vitamina D3. Hoje em dia a maioria das pessoas, mesmo morando em país tropical, não estão se expondo ao sol pelo menos 15 minutos por dia, não estão produzindo vitamina D, porque a vitamina D é produzida na pele a partir da conversão do colesterol, que ele precisa do raio solar para ver essa formação da vitamina D. E também pessoas que estão com hormônios desequilibrados pelo estresse, como já falei, o estresse ele tira do equilíbrio o cortisol e o DHEA, e também a pregnenolona, pessoas também que já estão com mais idade, as mulheres na menopausa, os homens na andropausa, que estão com os hormônios desequilibrados, também é uma causa importante de Alzheimer, principalmente o Alzheimer tipo 3. Então os pesquisadores descobriram que nas células neuronais existe uma chave, um receptor que está relacionado ao suicídio celular. O suicídio celular, em muitas situações, é importante no organismo, é beneficiar o organismo, porque o organismo precisa controlar, às vezes, as células que não estão funcionando bem e mandar essa célula entrar em suicídio ou apoptose. Porém, o suicídio celular exagerado no cérebro causa grandes problemas e está relacionado ao desenvolvimento da doença de Alzheimer. Então os neurônios têm esses receptores que sinalizam a célula se ela deve se suicidar ou não. Então o beta-amiloide ele é produzido a partir de uma proteína precursora que é o APP, e se o APP estiver recebendo vários estímulos negativos, né, a dieta inflamatória, a falta de atividade física, falta de vitamina D3, falta de vitamina B12, falta de vitamina B6, B9, B1, falta de uma série de nutrientes cerebrais, falta do fator de crescimento neuronal, então falta de substâncias tróficas para o cérebro, eles vão fazer que o beta-amiloide se quebre em 4 moléculas distintas, e as 4 moléculas distintas são ruins, entre elas o beta-amiloide. Então o APP, que é uma molécula grande que tem no cérebro, uma proteína grande, se quebra em 4 proteínas, entre elas a beta-amiloide, e essas proteínas inflamatórias vão bloquear sinais tróficos, ou seja, sinais que permitem o neurônio se regenerar. Então, esses sinais tróficos quebrados vão passar a dar ordem para as células de se suicidar. Então, começa a ter morte neuronal pelo excesso de beta-amiloide. Então, é muito importante a modulação do APP, que é esse precursor da beta-amiloide, que em vez de criar as 4 moléculas inflamatórias, ele deve criar o dueto ou a dupla do bem, que eu vou mencionar logo adiante. Então, qual que seria a dupla do bem e qual que seria o quarteto do mal? O APP, que é essa proteína que é precursora do beta-amiloide, é uma proteína que tem no cérebro, e dependendo dos estímulos que você tem no cérebro, se são estímulos ruins ou se são estímulos bons, você vai ter a formação da dupla do bem ou do quarteto do mal. Qual que é a dupla do bem? Tem essas siglas aí difíceis de memorizar, mas eu preciso só mencionar para vocês, não precisa nem lembrar disso, né? A dupla do bem, que leva à formação de mais conexões entre os neurônios, ou seja, de mais sinapses, é o SAPP-alfa e o alfa-CTF. Então essas 2 moléculas são do bem. As 4 moléculas do mal, que levam ao suicídio de neurônios e destruição das conexões entre os neurônios, que são as sinapses, é o alfa-APP-beta, o beta-amiloide famoso, né, na doença de Alzheimer, o J-CASP e o C31. Então vamos falar um pouquinho sobre genética de Alzheimer. O mínimo que você precisa saber, é muito pouca coisa, não vou aborrecer ninguém aqui com genética não. Temos vários tipos de apoproteína E, a apolipoproteína E tem 4 tipos, tá?
Então, o apolipoproteína E2 é uma pessoa que nasceu abençoada por Deus, porque ela não tem risco de Alzheimer. A pessoa que tem 1 ou 2 alelos de ApoE3, ela pode ou não ter Alzheimer, mas ela já tem um risco maior do que a pessoa que tem a ApoE2. E a ApoE4 é o tipo que tem mais chance de desenvolver Alzheimer com uma idade mais precoce. Então, se você tiver 2 alelos ou 2 cópias do ApoE4, você vai ter uma chance muito mais alta de desenvolver o Alzheimer. Ou seja, se você tiver 2 cópias do ApoE4, ou seja, você for homozigoto, você vai ter uma chance de desenvolver Alzheimer antes de 60 anos, 16 vezes maior. Então, boa parte das pessoas que são homozigotas, ou seja, tem 2 cópias do ApoE4, desenvolve o Alzheimer a partir dos 47, 48 anos de idade. Então é muito importante, se você tiver vários parentes na sua família que tiverem Alzheimer, você fazer o teste genético, mesmo que seu convênio não cubra, esse exame hoje em dia é importante porque você vai poder fazer o programa de prevenção do Alzheimer muito mais cedo do que antes, você vai poder prevenir essa famigerada doença. Então o ApoE4, ele tem essa propriedade de aumentar a inflamação do cérebro, ele bloqueia os genes anti-inflamatórios e amplia uma proteína inflamatória, um mediador inflamatório que é NF-kappa-beta. Então você tem que fazer esse teste genético se você tiver vários familiares com a doença na família, principalmente eu, por exemplo, tenho 2 familiares do lado da minha mãe e um familiar do lado do meu pai com a doença de Alzheimer. Então eu vou ter que fazer esse teste genético para saber se eu sou portador desses alelos do ApoE4. Então existe uma teoria evolucionária que diz o seguinte: muito antigamente, há centenas de milhares de anos atrás, quem tinha esse tipo de genética tinha uma tendência melhor a sobreviver, porque é um gene da inflamação. Quem tinha mais inflamação naquela época sobrevivia mais, porque o homem primitivo não tinha nenhum tipo de defesa contra o meio ambiente. Ele podia furar um pé, por exemplo, num graveto, e tinha que combater essa infecção, e naquela época ter mais inflamação no organismo era beneficial para esse organismo. Hoje em dia, infelizmente, quem tem essa genética está correndo mais risco de quem não tem essa genética do ApoE4. Para doenças inflamatórias em geral, nesse caso especificamente para o Alzheimer. Então vamos falar um pouquinho mais sobre os tipos de Alzheimer. Temos o tipo 1, que é o tipo inflamatório, que é mais comum quem tem uma ou mais cópias do alelo do ApoE4. Esse grupo tem uma chance mais alta de desenvolver o Alzheimer precoce. Quem tem 2 cópias tem mais 50% de chance de desenvolver a doença. E o desenvolvimento passa a ser a partir do final da década de 40 anos de idade. Então 47, 48, 55 anos de idade tem chance de desenvolver o Alzheimer. Tem o tipo 2, que é o tipo atrófico, também tem cópias do ApoE4, que é um início mais tardio e está relacionado mais ao déficit de hormônio e déficit de vitamina D3. Tem um tipo chamado 1.5, que é uma mistura do tipo 1 e tipo 2, também chamado de tipo glicotóxico, que é um tipo que está mais relacionado a pessoas que têm diabetes ou pré-diabetes, ou seja, resistência à insulina. E tem o último tipo, que é o tipo tóxico, que está relacionado mais à parte genética do ApoE3 e também está associado a um zinco baixo no sangue e também predomínio de cobre em relação ao zinco. Também está relacionado a metais tóxicos como mercúrio, arsênico, cádmio. Não tem característica familiar. Também atinge pessoas mais jovens e também é menos responsível ao tratamento do que as outras formas. Então esse APP, essa substância fundamental no cérebro, que vai gerar ou a dupla do bem ou o quarteto do mal, sendo que desse quarteto do mal, uma das substâncias é o beta-amiloide, ele é regulado por vários estímulos ambientais do próprio organismo. Tem várias substâncias que regulam o APP, entre elas hormônios sexuais como o estrogênio, o estradiol, a testosterona tanto em homem quanto em mulher, o estrogênio também é tanto em homem quanto em mulher, hormônios da tireoide também regulam o APP, insulina, pessoas que têm resistência à insulina, por exemplo, têm que ter maiores quantidades de uma substância que varre a insulina do sangue, e essa mesma substância que varre o beta-amiloide. Então, a insulina exagerada também atrapalha o APP. O NF-kappa-beta também é uma substância inflamatória que regula o APP, a sirtuína 1, o SIRT1 e outros 30 e poucos fatores também afetam o APP. Não vou ficar dando uma lista enorme para vocês aqui, senão vou aborrecer vocês. Então, o que é importante você fazer a partir dos 45 anos de idade? Você fazer um check-up completo, com os exames que eu costumo pedir no meu consultório,
que são exames que a maioria dos médicos não pedem, porque fica com medo do convênio reclamar, porque realmente hoje o convênio ele é implacável, tentando fazer com que as pessoas não façam exames para não gastar dinheiro, mas o convênio tem que se conscientizar que fazer esses exames bem feitos, pelo menos uma vez na vida, é muito importante para prevenir doenças que depois vai gerar um custo muito mais alto para o convênio do que simplesmente pedir exame, que é o custo de internação numa UTI, que é o custo de um cuidado de um paciente com demência, que é muito alto às vezes. Então, entre esses exames tem a homocistênica, que é fundamental para avaliar como está a metilação da pessoa, que é uma via bioquímica da pessoa que é muito importante para prevenir cânceres, para prevenir doenças cardiovasculares e também prevenir Alzheimer. Quem tem acúmulo de homocisteína no sangue tem maior risco de desenvolver essas doenças que eu falei agora, repetindo, doença cardiovascular, Alzheimer e também câncer, principalmente de mama, de próstata. Então, se você tiver homocisteína acima de 6, tem que baixar essa homocisteína. E como é que você baixa a homocisteína? Tomando vitaminas B6, B12 e B9, né, que é o ácido fólico. Não posso falar dose por razões que eu expliquei no início da live. Também medindo o seu sangue, as vitaminas B1, B6, B12, B9, que é o ácido fólico. Vitamina D3 e vitamina E, isso é um problema. Toda hora tem que ficar fazendo relatório para convencer convênio que tem que pedir, que esses exames são importantes. Agora vocês estão entendendo o que é importante esses exames. Aí o convênio fica achando que eu estou pedindo de bobeira. Não, é muito importante pedir esses exames pelo menos uma vez. A medida da insulina no sangue de jejum, a glicose também do sangue e a curva glicoinsulinêmica, como é que são os parâmetros corretos? A insulina de jejum não pode estar acima de 4,5. A glicemia de jejum, idealmente, não tem que passar de 90. A curva glicoinsulinêmica, ela não pode aumentar a glicose acima de 150 em nenhum momento da curva, e nem a insulina pode aumentar mais do que 10 vezes em relação à insulina de jejum. Os marcadores inflamatórios, que é o gama-GT, a proteína C reativa ultrassensível também são muito importantes. A gama-GT tem que estar em torno de 15, no máximo 20. O PSR ultrassensível tem que estar abaixo de 0,9 pelo livro do Dale, pelos critérios que a gente segue no Brasil mais rigorosos, é o PSR abaixo de 0,5. Um perfil hormonal completo, no início pode ser sangue, depois que você faz a modulação hormonal, tem que ser pela saliva. Eu explico isso em live anteriores que eu falo sobre modulação hormonal. Dê uma olhada depois no meu canal, quem não viu a live, sobre o que a maioria dos médicos não sabe sobre modulação hormonal. São 2 vídeos, é muito importante que você assista para você entender a importância que depois que você começa a fazer modulação hormonal pela pele, transdérmico, só pode poder acompanhar esses níveis hormonais através da saliva. Níveis no sangue de cobre, níveis no sangue de zinco, de selênio também, de preferência medir o selênio intraeritrocitário dentro da hemácia. Os convênios também não autorizam. O magnésio dentro da célula vermelha intraeritrocitária também os convênios não autorizam. Os níveis de glutationa no sangue, esse também o convênio não autoriza, infelizmente. O mineralograma capilar salivar ou na urina para medir os metais tóxicos que você tem no seu corpo. Um exame avançado lipidograma que pelo menos tenha a apolipoproteína A e a B e também que tenha de preferência o LDL oxidado, que também os convênios não autorizam. Avaliar se você tem hipermeabilidade intestinal, no inglês leaky gut. Avaliar e também se você tem alterações na barreira hematoencefálica, né, a barreira entre o sangue e o cérebro. Avaliar se você tem autoimunidade, um exame que eu peço para isso é o fator antinuclear, né, que também é importante para avaliar se você não tem uma autoimunidade. A função da mitocôndria, esses são os exames mais complicados de ser pedidos, esses exames não tem no Brasil, mas a gente pode pedir para o sangue para os Estados Unidos se for necessário. Testes genéticos, como eu já mencionei, para ver se você é portador de um ou mais alelos do ApoE3 ou do ApoE4. E exames mais sofisticados de imagem quando são necessários, por exemplo, um PET scan de cérebro ou ainda uma ressonância de cérebro. Hoje tem uma modalidade de ressonância de cérebro que você consegue fazer a volumetria, que você mede o volume de várias estruturas cerebrais, entre elas o hipocampo, para saber se você tem já degeneração. E eletroencefalograma, né, que é um tipo de, é como se fosse um eletrocardiograma, só que é no cérebro, quando esses exames estão indicados. Então, eu vou falar rapidamente sobre o programa Recode. O programa Recode que foi desenvolvido pelo Dale Bredesen. Esse programa é muito extenso, então eu não vou ter tempo hoje de falar todo sobre esse programa, então eu vou fazer uma live semana que vem, no próximo domingo, falando especificamente sobre o programa Recode, que é um programa personalizado e que vai atrás das raízes do problema da doença de Alzheimer. Como eu falei, são 3 ou 4 tipos da doença.
São 3 tipos, mas tem um quarto tipo que é a mistura do 1 e do 2. E esse programa tem como finalidade otimizar os níveis no sangue das substâncias que são importantes. Por exemplo, não basta você manter o nível de homocisteína no sangue que esteja dentro dos limites da normalidade do laboratório, você tem que manter ele em níveis ótimos, ou seja, uma homocisteína abaixo de 6, esse é um exemplo. A proteína C reativa, a mesma coisa, tem que manter ela abaixo de 0,5. A gama-GT abaixo de 18, abaixo de 15 e por aí vai. E as drogas como a donepezila ou como a mantadina não são a primeira linha de tratamento no programa Recode, elas são drogas, elas são consideradas secundárias. O que é mais principal, o que é mais importante é a pessoa mudar os hábitos de vida dela e tem que começar esse programa o mais cedo possível. Quanto mais cedo você descobre que você tem uma tendência a desenvolver Alzheimer, começar o mais cedo possível. E a vantagem desse programa é que ele vai prevenir qualquer déficit cognitivo, ou seja, não é só Alzheimer que vai prevenir qualquer queda sua que você possa ter de cognição a partir de 50 anos de idade. Então é importante que você tenha esses hábitos saudáveis de vida. Vocês vão perceber que a maioria deles são os mesmos hábitos que você deve ter para tudo na sua vida, para você prevenir uma série de doenças. Então, o caminho para a saúde é um só, pessoal. Não interessa a doença que você queira prevenir, o caminho para a saúde é um só. E muitas pessoas precisam ter um acompanhamento de um health coach para poder conseguir mudar os hábitos de vida de uma maneira consistente. Então, health coach, quem não sabe o que é coach ou coaching, assista uma live que eu tenho anterior sobre esse assunto, está no meu YouTube e também está no Facebook. Então, um dos pilares desse programa Recode é a dieta Ketoflex, que é uma dieta interessante porque é uma dieta cetogênica, porém ela é flex no sentido de que pode ser tanto ser uma cetogênica vegetariana como uma cetogênica não vegetariana. Ela admite que você coma pequenas quantidades de carne, tá? Ele não é contra a carne, mas também ele recomenda que você coma pouca carne, no máximo coma, digamos assim, poucas gramas por dia de carne, no máximo, para atingir no máximo 1 grama por quilo dia de proteína animal. Então essa dieta é baseada em vegetais, ou pode ser exclusivamente vegetais se você for vegano. E você deve fazer 12 horas de jejum entre o jantar e a refeição do dia seguinte, ou seja, tem conceitos também aqui de jejum intermitente. Então é importante você sempre fazer sua última refeição no máximo 3 horas antes de você dormir. Então você pode comer 3 horas antes de dormir e ficar de 12 horas de jejum até o dia seguinte. Então recomenda-se que você não coma depois das 8 horas da noite e vai comer só depois das 8 horas da manhã. E essa alimentação está comprovada que ela melhora o microbioma, ou seja, a flora intestinal. Ela vai curar o leaky gut, que é o intestino hiperpermeável. Também tem o live anterior sobre esse assunto, vocês podem assistir essa live. Ela vai melhorar os níveis de insulina, melhorar os níveis de melatonina, vai melhorar o hormônio do crescimento, que é o GH, e vai promover um reparo do sistema imune. Está comprovado que quando você dá um intervalo entre a última refeição, o jantar e o sono, você vai dormir 3 ou 4 horas depois que você comeu, você jantou, você vai regular todos esses hormônios que podem ficar desregulados se você comer logo antes de dormir, que é o caso da insulina, a melatonina e o hormônio do crescimento. O hormônio do crescimento é muito importante que ele esteja em níveis adequados durante o sono, porque ele vai ajudar a reparar o seu sistema imune e reparar todos os seus tecidos do seu corpo. E também a melatonina bem regulada vai te promover um sono mais tranquilo. Então é muito importante você não comer imediatamente antes de dormir. Então a dieta Ketoflex também é baseada em alimentos de índice glicêmico baixo, 35 para baixo. Então você vai comer só carboidratos complexos, não refinados, não processados, como batata doce, por exemplo, como mandioquinha, e vai comer em pequena quantidade também. Sempre comer as frutas inteiras, nunca tomar suco da fruta. Optar por frutas que tenham baixo índice glicêmico e evitar de comer frutas muito doces. Essa dieta é totalmente contra o glúten e contra os derivados do leite, e você deve evitar gorduras saturadas em excesso. Nesse ponto, essa dieta é um pouco diferente do que o David Perlmutter prega. O David Perlmutter é mais, digamos assim, ele permite mais gorduras saturadas na alimentação. Nesse livro do Dale, ele cita que para quem tem a genética ApoE4, um ou mais alelos do ApoE4, é importante você não exagerar na gordura saturada, porque a gordura saturada estaria relacionada a déficit cognitivo.
Então ele fala para você usar o óleo de coco como substituto do carboidrato para você entrar em cetose, mas que depois que você estiver já equilibrado com a cetose, você reduzir o óleo de coco para quem tem essa genética do ApoE4. Então cortar carboidratos simples, cortar alimentos processados, cortar alimentos refinados, né, industrializados em geral, comer alimentos orgânicos e cortar alimentos processados e se alimentar de fibras prebióticas, esses vegetais que você vai comer, tanto frutas como verduras, elas são ricas em fibras, então eles vão servir de alimento para as bactérias do bem, que são os probióticos, né? E também o uso de enzimas digestivas em pessoas acima de 50 anos de idade que têm déficit já dessas enzimas para ajudar na digestão dos nutrientes e melhorar a absorção de vitaminas, sais minerais e outros elementos. Então o programa Recode ele tem uma duração mínima de 6 meses para estar dando resultado. Ela é uma dieta personalizada de acordo com o resultado de exames, então não sai para todo mundo a mesma dieta. É importante você passar com o médico da linha funcional integrativa para você poder fazer os exames corretos, para você definir e personalizar essa alimentação. E nada mais é o programa Recode do que a aplicação da medicina funcional integrativa nos seus conceitos mais fundamentais. Isso que é mais bonito quando eu li esse livro, é perceber que eu estou conseguindo exatamente os conceitos do programa Recode sem estar sabendo que eu estava seguindo esse programa. E vou falar com detalhes do programa Recode na próxima live da semana que vem, para a live não ficar muito extensa. Então, pessoal, esse era o assunto de hoje. Eu vou responder agora perguntas que vocês possam ter. Pessoal, muito obrigado por ter acompanhado essa live. Agradeço de coração sua audiência. Compartilhe essa live com o maior número de pessoas possível. Um grande beijo no coração. Tenha uma excelente semana.